Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso projeto 23 graus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compressores, né? Onde surgiu, o que são, né? Quais modelos existem. Então vamos aí decorrer durante esse tempo aí, se aprofundar um pouquinho mais e entender aí realmente como é o seu funcionamento e da onde ele veio, né? E para que ele foi criado, né, pessoal? Então, ele é um equipamento que foi criado na indústria, tá? Para servir a indústria, desenvolvido para aumentar a pressão, tá? De qualquer fluido, sendo gás, água, tá? Ar, em seu estado gasoso, tá, pessoal? Então, como aí já está dizendo na apresentação do equipamento, da peça, tá? Ele foi desenvolvido para trabalhar com fluidos no estado gasoso, tá? Por esse motivo que a gente briga tanto aí na área da nossa climatização, que um compressor não pode receber líquido, tá? Ele quebra. Hoje não tanto, não tem mais tanta frequência, tá? Porque os sistemas de compressão hoje estão diferentes dos antigos, tá? Mas os compressores que trabalhavam com palheta, e até hoje tem alguns que trabalham com palheta e pistão, tá? Esses compressores eram muito propensos a quebrar por golpe de líquido. O que acontecia? Você virava a sua garrafa de gás lá para botar o fluido refrigerante mais rápido no sistema, né? Quem nunca fez aí, tá? Às vezes a gente tá com pressa e quer acrescentar fluido refrigerante rápido, né? Subir a pressão o mais rápido possível. E daí você vira a garrafa, né? E a maioria dos fluidos aí que não são blends, né? Eles têm que trabalhar com a sua carga em estado gasoso. Só os blends, as misturas que são em estado líquido, com a garrafa virada, tá bom? E aí você acaba querendo acelerar o processo e acabava virando essa garrafa, tá? E o que acontecia? Às vezes congela uma palheta, trinca uma palheta, né? Quebra um pistão. E pessoal, acontecia bastante, tá? Não é palavras aí de perdidas, né? Como a gente diz, não são palavras perdidas ou histórias aí que acontecem na climatização. Isso acontecia muito. Hoje, com os sistemas de expansão aí diferente dos compressores, né, de sistema de compressão diferente dos compressores, não é mais tão corriqueiro a gente ouvir falar disso, tá? Mas ainda assim, não é aconselhável a gente fazer a adição de fluido refrigerante em estado líquido, tá? Dos fluidos que não são feitos para ser desse modo, tá bom? Ser acrescentados desse modo no sistema. Beleza, pessoal? Deu para entender? Vamos tocar para frente aí, tá bom? Mas aí, quando que foi construído esse equipamento, né? Esse equipamento, pessoal, o primeiro compressor que a gente tem noção aí da nossa época, aí que tem estudos dizendo, foi no ano de 1776, por esse Wilson, em 1776, tá? Ele desenvolveu esse primeiro protótipo de compressor que era utilizado na época, tá? Para mandar ar comprimido para as fornalhas. Na época do bronze aí, tá? Quando começou a ser bastante feito equipamentos, né? Fundições, né? Bronze, metal, ferro, né? Então ele foi desenvolvido para essa finalidade, para conseguir jogar mais ar nas caldeiras, assim automaticamente chama com mais ar, a chama fica mais intensa, tem mais calor, tá bom? E cara, olha só o quanto ele produzia e que já era utilizado naquela época, todo aquele desenvolvimento, toda aquela, vamos dizer assim, aquele estudo, porque uma coisa é a gente começar um estudo em cima de um produto que já existe, melhorar ele. Outra coisa é a gente criar um produto do nada, né? Então, é bem mais complicado, né?
E ele foi criado, ele tinha uma pressão, ele levava essa pressão a 1 bar, pessoal. Cara, 1 bar é muito pouco hoje comparar com os tempos de hoje, aí o que o compressor produz, né? 1 bar é quase nada comparado com hoje, né? Mas naquela época, olha o quanto já servia, né? 1 bar eles já conseguiriam elevar a temperatura dessas fornalhas aí para perder menos tempo aí na fundição aí de metal, tá bom? Então, os compressores aí já passei para vocês como que ele foi criado, para que finalidade ele foi criado, né? E agora a gente vai abordar na nossa área, né, pessoal? Um compressor na nossa área, para que ele serve, né? Como que ele trabalha aí no sistema de climatização, né? Em todo o sistema frigorígeno, né? Da nossa rede aí, tanto resfriados, congelados e só de climatização, né? Que é o ar-condicionado, tá bom? Então, basicamente, a função é a mesma, tá? Para esses três parâmetros de temperatura, né? Que nem eu falei, congelados, resfriados e a climatização. A função é a mesma, só muda o parâmetro de temperatura positiva ou negativa, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui no quadro como que é um compressor e o que ele faz com o fluido refrigerante dentro do sistema. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Um desenho básico, tá? Mas que todo mundo consiga entender qual é a função do compressor no nosso sistema, né? Então vamos lá, pessoal. Vou desenhar o compressor aqui, tá? Vou desenhar um rotativo aí, tá? Vou desenhar um compressor rotativo e não tem como eu mostrar o compressor e como ele age dentro do sistema sem a gente criar todos os elementos do sistema, né, pessoal? Então vamos lá, eu vou criar aqui, tá? O condensador, tá bom? Vou criar aqui a válvula de expansão, tá? Depois a gente vai abordar cada ponto desse ciclo aqui, tá bom, pessoal? E vou criar aqui o evaporador, tá? Então nós estamos com os 4 componentes do ciclo montado, tá? Condensador, evaporador, válvula de expansão e compressor. A gente sabe que são 5 e o próximo é o fluido refrigerante, né? Então vamos lá. O que acontece? O que o compressor faz no sistema? Pessoal, ele é responsável, como a gente falou, por comprimir, tá? Qualquer fluido em estado gasoso. Pode ser gás, pode ser ar comprimido, tá? Qualquer fluido em estado gasoso. Então, se a gente já sabe que o compressor ele comprime em estado gasoso, tá? O que acontece com essa tubulação aqui, pessoal? Descarga do compressor, tá? Linha de alta ou descarga do compressor, tá? Eu tenho mais temperatura, tá? E mais pressão. E que estado que ele está? Totalmente gasoso, mais gasoso, tá? Então eu tenho mais pressão, mais temperatura e mais gasoso, ou totalmente gasoso, tá? Porque quando o compressor comprime esse fluido dentro do sistema, automaticamente com esse processo de compressão, ele já automaticamente faz a temperatura elevar, porque aqui dentro
tem um ganho de temperatura, tá? O motor gera um atrito, todo atrito gera calor. E o calor está sendo transmitido para o fluido refrigerante, tá? Por isso que ele vai para a condensadora. O que acontece lá na condensadora, pessoal? Ele vai perder a temperatura, correto? Ele vai perder a temperatura. Perdendo, ele vai diminuir um pouco a sua temperatura, mas mesmo assim ele vai estar ainda aquecido, tá? E ainda em estado gasoso. E aí ele entra na válvula de expansão. Tá? Eu vou falar um pouquinho do ciclo rapidinho, tá? Mas não é o que nós queremos abordar, eu só quero mostrar como é que funciona o compressor. Tá? Entrou na válvula de expansão, o fluido entrou na válvula de expansão, automaticamente a válvula de expansão já faz o trabalho de baixar a sua temperatura e baixar a sua pressão. Tá? O fluido entrou no evaporador, tá? Do evaporador ele volta para a sucção do compressor, tá bom? Pessoal, o compressor aqui, ó, então ao mesmo tempo que ele comprime o fluido refrigerante de um lado, do outro lado ele está sugando o fluido refrigerante. Tem que ser uma constante, né? Quando a gente pega um compressor de ar lá, que a gente liga ele na tomada para a gente conseguir aquela pressão na mangueira, ele está sugando o ar do ambiente externo ali e jogando dentro daquele reservatório, tá? Como o compressor ele é um sistema hermeticamente fechado, é um sistema totalmente fechado, né? Ele só circula o fluido refrigerante. Então, de um lado ele tem que sugar e do outro lado ele tem que empurrar. Tá bom, pessoal? Então, faz sentido para vocês aqui? Entenderam como é que funciona o compressor? Ele de um lado suga, tá? Automaticamente o que está entrando aqui é só vapor, tá? É só vapor. Vapor em baixa temperatura e baixa pressão, tá? É mais vapor, menos temperatura e menos pressão. Diferente daqui, ó. Aqui é tudo mais. Mais pressão, mais temperatura e mais gás, tá? Gasoso, vapor, tá? E aqui também. Então vamos botar gasoso aqui também, que é para ficar no mesmo sistema. Ó, vocês podem ver que daí ele vai, na sucção ele vai ter mais gasoso, tá? Gás, só que menos temperatura e menos pressão, porque ele perdeu a pressão aqui na válvula de expansão e está perdendo a temperatura aqui na evaporadora. Tá bom, pessoal? Então o compressor, era isso que eu tinha que passar para vocês aqui do funcionamento dele, tá? A partir de agora, a gente vai entrar nos seus modelos construtivos, tá? Como eles são construídos, quais compressores existem no mercado hoje, tá? Quais compressores equipam os equipamentos convencionais, e a gente está falando só de sistemas Highwise, tá? Eu não vou apontar todos os tipos de equipamento, tá? Mas eu vou passar a dar uma pincelada por cima de todos os tipos de compressores, tá bom? Vou dar uma pausa aqui para limpar o quadro e continuar a nossa aula. Pessoal, agora a gente vai abordar os tipos de compressores, tá? Vamos abordar pelos seus tipos construtivos, tá? O que é isso? Eles podem ser classificados em 3 tipos construtivos, tá? Os compressores abertos, os compressores semi-herméticos e os compressores herméticos, tá? Vamos começar com o compressor aberto. O que é, né, o compressor aberto? Pessoal, o compressor aberto nada mais é do que o compressor de um carro, tá bom? O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou tentar fazer mais ou menos o desenho, tá? É um compressor É um compressor, tá? Aqui são as entradinhas do cano, mais ou menos o desenho, né, pessoal? Eu disse que eu não sou artista aí, né? E aqui é uma polia, tá? A polia a gente pode melhorar um pouquinho. A polia a gente pode melhorar um pouquinho. Tá? É
é um compressor com uma polia, tá? O sistema de compressão dele está aqui dentro, tá bom? No caso do carro, pode ser pistões ou ele, mas recebe o fluido em baixa pressão e gás de um lado, e do outro lado ele solta ou ele empurra o fluido refrigerante, tá? Em gás do outro lado, mas em alta pressão e alta temperatura, tá? A mesma coisa como eu fiz no desenho anterior, tá? Mas aqui a gente só tem o sistema de compressão, né? A gente precisa de um acionamento para girar essa polia aqui, pessoal. O que pode ser? A gente pode trabalhar com um outro motor agregado, tá? Como um motor a gasolina. Um motor a gasolina, que é o motor do carro mesmo, tá? Vocês podem observar lá que tem uma polia que sai do motor do carro, né? E faz esse ciclo aqui, tá? Então, o motor do carro que é acionado por combustível faz a movimentação da polia do compressor do ar-condicionado do carro, tá? Pode ter outros modelos. A gente pode ter um eixo aqui, tá? Um eixo ligado a uma roda d'água, tá? Ligado a uma roda d'água, um moinho de vento, qualquer coisa que a gente consiga girar esse eixo do motor aqui, do compressor aberto, a gente vai conseguir a função de expansão do fluxo de refrigerante dentro do sistema, tá bom? Então, o compressor aberto, pessoal, como eu já falei, peço desculpas aos meus desenhos, o compressor aberto nada mais é do que o compressor de um carro, tá? O compressor do ar-condicionado do veículo. Vocês veem lá que se arrebentar a polia do ar-condicionado, o veículo para de ter o ar-condicionado gelando ali, né, pessoal? Então, o compressor aberto é isso, tá? Ele precisa de um outro acionamento para fazer ele funcionar. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos compressores herméticos, tá? O que é, né, o compressor hermético? Pessoal, os herméticos nada mais são do que os compressores hermeticamente fechados, tá? Ou a gente pode dizer que eles são soldados numa carcaça, tá? E não são abertos para qualquer reparo. Se danificar esse compressor, automaticamente a gente substitui por um compressor novo, tá? E são vários modelos aí que a gente tem esses tipos de compressores herméticos, tá? Um deles é o nosso rotativo, né, pessoal? Né? Ele tem um reservatório de líquido do lado, né? E o compressor grande aqui. E aí nós temos o scroll, que é parecido com o hermético, mas ele é uma peça só, não tem a entrada de líquido separado ali do compressor, o retorno separado do compressor, tá bom? O reservatório. Ele é uma entrada aqui e uma entrada lateral, tá bom? Saída em cima e entrada lateral. E temos os de geladeira, né? Geladeira, balcões, que são as bolinhas, né? São aqueles mais com bolinhas assim, tá? Aí nós temos duas entradas aqui e a saída em cima, tá? Seria daí uma entrada de trabalho, uma de sucção e uma de descarga, tá? Então, são esses três modelos, tá? Tem alguns outros modelos, mas que a gente está mais habituado a conhecer são esses três aqui, tá? Que é o rotativo, tá? Modelo rotativo, o scroll e o modelo
dos compressores que vão em geladeiras, balcões frigoríficos, tá? Que é o bolinha, tá bom, pessoal? Então, como eu falei, né? Esses motores, eles são hermeticamente fechados, tá? Vou fazer um desenho grande aqui. Eles são motores hermeticamente fechados, tá bom? Tendo seu equipamento de expansão, a sua área de expansão dentro, junto com ele, e a sua bobina de campo magnético também, né? Aí são alimentados a uma alimentação de energia, tá? Uma rede elétrica, tá? Hermeticamente fechados, então eles contêm a sua câmara de expansão e a sua bobina elétrica dentro deles. São compressores que não tem como fazer reparo, tá? São fechados. Se der algum problema, são substituídos, tá? Por outros modelos, por outro novo, tá bom? Então, esses aqui são os compressores herméticos, tá bom? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do compressor rotativo, tá? Como que ele é por dentro ali, só para a gente entender mais ou menos como funciona o seu método de expansão, né? De compressão, tá bom? Então, o rotativo, ele utiliza a sua própria carcaça para fazer a compressão do fluido refrigerante. Como é que funciona, né? Vamos lá. A gente está vendo esse compressor de cima, tá, pessoal? Vou mostrar aqui de cima, tá? A gente tem a descarga, ou a alta, tá? E aqui do outro lado, sentido contrário, nós temos a sucção. Tá bom? E no centro, nós temos o eixo. Tá? E o rotor, ele é assim, pessoal, ó. Deixa eu melhorar essa aqui. Pessoal, é mais ou menos isso aqui, tá? O que acontece? Esse rotor aqui, ele gira com o campo magnético, tá? O campo magnético, a energia, faz esse rotor girar. E como esse outro círculo dentro aqui, ele fica meio que oval, ó, você pode ver que essa área aqui fica toda vazia, ó. Tá vendo? Ó, essa área aqui tá toda vazia, tá? E isso aqui fica girando, fica em constante movimento, tá? Esse rotor aqui. Fica em constante movimento, tá? O que acontece nessa posição que ele está aqui? Aqui ele já pode ver que ele está bem próximo à área de descarga, então o fluido refrigerante ele já está sendo comprimido aqui nessa área. E nessa outra área aqui, ó, está criando a sucção, está entrando. Quando esse rotor começa a girar aqui, ó, pode ver que ele vai apertar, ele está próximo aqui, correto? Ele vai apertar, ó, vai vir apertar, tampou a sucção, automaticamente abriu toda a área para descarga, tá? Então, a partir do momento que esse rotor gira aqui, ó, ele vai saindo, essa área vai saindo da descarga lá e vai abrir a descarga, ó. Daí faz a descarga do compressor, tá? Lógico que isso aqui é rápido, é bem rápido, tá? Então, ele basicamente ao mesmo tempo que ele está comprimindo, ele está sugando, porque isso aqui gira muito rápido, né, pessoal? Mas só para vocês entenderem como que é o funcionamento de um compressor rotativo, tá? Essa é a carcaça externa, né? Essa área azul aqui é a carcaça externa. E nós temos um eixo dentro com um rotor
com uma polia fora de centro, vamos dizer assim, né, que gira ao redor da carcaça e utiliza a carcaça para fazer a própria expansão do fluido refrigerante. Tá bom? Então, acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona um compressor rotativo, tá bom? E agora, a gente vai para o compressor scroll. Tá? O scroll ele é um pouco diferente. O scroll ele do mesmo corte, nós vamos ver do mesmo de cima, do mesmo corte, tá? O scroll eles são duas peças em espiral, tá? Eu vou fazer um corte assim, aí depois eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa que eu desenhei, vamos se falar que é essa espiral aqui, em ângulo aqui, tá? O preto, tá vendo? E aí nós temos uma outra espiral que fica dentro aqui. Tá? Olha só. Seria mais ou menos assim, pessoal. Tá? Vocês podem entender que de um lado o fluido entra, o outro lado o fluido sai. Esse é o compressor scroll, tá? Então ele é em duas espirais, elas trabalham uma dentro da outra ali, tá? Enquanto uma gira para um lado num sentido, a outra gira no mesmo sentido, só que em uma sinuância diferente, tá? Criando um lado a entrada do fluido e o outro lado a saída do fluido refrigerante, tá bom? Então ele trabalha com duas espirais, uma em cima da outra, encaixadas, tá? E isso ali fica trabalhando as espirais ali, fazendo essa compressão do fluido refrigerante, tá? Então esse aqui é o sistema do compressor scroll, a parte de expansão do fluido refrigerante, tá bom, pessoal? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos compressores semi-herméticos, tá? O desenho aqui eu tive que fazer um pouco antes para ficar um pouquinho legível para vocês aí, né? Então vamos lá, pessoal. O que são esses compressores semi-herméticos? São compressores, eles são basicamente a mesma coisa que o hermético, tá? Que tem o seu campo de acionamento dentro dele, junto com o seu campo de compressão, tá bom, pessoal? Mas a diferença é que eles são compressores que possam ser abertos, tá? Com esses pretinhos que vocês estão vendo aqui, eu quis dizer que são parafusos, tá? Ó, que possam ser abertos para uma futura manutenção. Se vier a quebrar um virabrequim, você tira a tampa, troca o virabrequim. Se vier a queimar um campo magnético também, você tira um pistão, troca palhetas, tá? Tudo você consegue fazer uma manutenção se esse compressor vier a quebrar, tá bom? Esses são os compressores semi-herméticos, tá? É o mesmo sistema do hermético, a diferença é que a gente consegue fazer uma manutenção nesse equipamento se vier a dar algum problema, tá? Eles são compressores de manutenção mais barata, né? Mas são compressores muito mais caros que os herméticos, lógico, né? Porque aqui a gente tem uma manutenção preventiva, é a mesma coisa que um carro, né? Um motor de um carro que a gente possa estar abrindo ali, fazendo quando o motor funde ali, você abre, faz o reparo e faz o motor voltar a funcionar. É a mesma coisa no sistema desse compressor do ar-condicionado, tá? Mas são compressores utilizados em equipamentos maiores, tá? Onde realmente vale a pena esse tipo de compressor, tá? Sistemas de shopping, sistemas de supermercado, sistemas grandes que tem uma equipe de manutenção que realmente só trabalha em cima disso, tá? Então, são sistemas nesse tipo de linha
de trabalho, tá bom? Você possa fazer uma manutenção futura, se quebrar você não precisa substituir o equipamento, você encontra todas essas peças, tá? Para fazer o seu reparo. E ele pode ser vários tipos de expansão, tá? Ele pode ser uma expansão do scroll, ele pode ser uma expansão recíproca ali, né? Ele pode ser uma expansão por pistões, tá? Ele tem vários modelos construtivos de expansão, tá bom, pessoal? Então, esse aqui são compressores semi-herméticos. Pessoal, então até agora eu mostrei para vocês, falei aí quais são os modelos, os tipos construtivos, tá? De compressores de ar-condicionado que temos no mercado. Mas no nosso caso, né, a gente só trabalha com dois modelos, né? Que são, na verdade, modelos construtivos, é só um, tá? O caso nosso é o compressor hermético, que é aquele que fica sempre fechado, correto? A quebra, a substituição, tá bom? E tem dois modelos, né? Que é o rotativo e o scroll, tá? Esses dois modelos a gente trabalha. O rotativo é mais pequeno porte, tá? E o scroll já é mais grande porte. O rotativo são os compressores aí pequenos, que nem eu falei, que tem um reservatóriozinho do lado, né? Que englobam aí os equipamentos de pequeno porte ou compressores inverter, tá? De pequeno porte também, tá bom, pessoal? E geralmente são monofásicos, tá? Uma fase e um neutro. Ou alguns lugares aí duas fases, tá? Mas vai depender da sua fonte de alimentação. Mas lógico, você vai comprar adequado ao equipamento que você está mexendo, tá bom? Então, a gente sabendo desses dois modelos, né? Vamos um pouquinho para frente. Os compressores rotativos, pessoal, a gente sabe que todo compressor ele precisa de um fluido para fazer a sua refrigeração, resfriar os seus componentes, que no caso é o óleo, tá? Toda peça que gera atrito tem o óleo para fazer o seu resfriamento, tá? Não ocasionando aí a não quebra do equipamento, tá? Mas quando a gente pegou um ar-condicionado com defeito aí que queimou um compressor, temos que algumas vezes procurar entender se realmente foi um defeito do compressor, tá? Pode ter sido várias outras coisas aí que fazem esse compressor a vir queimar, tá, pessoal? Às vezes uma infraestrutura muito grande, tá? Teve um arrasto de óleo muito grande, tirou todo o óleo do compressor, que acaba não retornando esse óleo, dependendo da infraestrutura e dependendo de alguns modelos de equipamento, tá? No caso dos inverter, a gente já não tem mais basicamente isso, tá? Quase todos os fabricantes de inverter já não orientam mais a utilização de sifão, desde que você siga a bitola de linha recomendada pelo fabricante, tá? A bitola do tubo de cobre. Então aí tem equipamentos aí que comportam de 30, 40, 50 metros de tubulação, tá? Sem precisar fazer sifão. Aí até 15, 20, 30 metros de desnível, tá, pessoal? Então sem precisar de sifão. O próprio sistema já faz esse retorno do fluido do óleo que vai com o arrasto no fluido refrigerante, tá bom? Mas existem, a maioria dos casos aí não tem isso aí, né, pessoal? Os sistemas convencionais a gente precisa criar o sifão, tá? Para garantir esse retorno do fluido do óleo junto com o fluido refrigerante para o compressor. Mas quando não acontece isso, aí vem a quebra, tá bom? Aí vem a quebra do compressor. Aí você vai lá, você retira esse equipamento, vai fazer o reparo, né? E aí você tem que fazer vários procedimentos, né? Um é fazer a limpeza em toda essa tua tubulação, essa tua linha do ar-condicionado aí, né? Faça a limpeza, pessoal. Sempre quando você for trocar o compressor de um ar-condicionado, faça a limpeza, tá? Às vezes esse compressor ele teve um curto tão grande, uma queima tão grande, que ele torrou o seu campo ali dentro dele, tá? E jogou essas partículas para todo o sistema. Então o ideal é trocar esse compressor, levar para a loja, trocar esse compressor e ali já fazer a limpeza
da evaporadora, da tubulação e da condensadora também, tá bom? Porque futuramente você já evita um grande problema. Se tiver alguma sujeira nessa condensadora ali que o compressor deixou, tá? Vai trancar a válvula de expansão ou capilar. E daí você vai ter problema de funcionamento no equipamento. Outra dica que eu dou para vocês, muito importante, que já aconteceu comigo, pessoal, tá? Alguns lugares que a gente acaba comprando compressor e os fabricantes não sabem informar pra gente se tem óleo ou não, tá? Existem alguns compressores no mercado que não tem óleo, pessoal. Você vai acabar comprando esses compressores mais baratos aí e você vai instalar, tá? Já aconteceu comigo de instalar um compressor em um ar-condicionado e 15 dias depois esse compressor veio a queimar. E daí que eu fui me tocar, fui procurar entender e ver. O fabricante não disse nada de ter que adicionar óleo, tá? E a gente acabou confiando, tá? E botando sem adicionar o óleo. E aí o compressor veio a quebrar, tá? Então fica de olho, tá? O que eu aconselho a vocês? Tira esse compressor, abre ele e vira, tá? Vira ele de ponta cabeça mesmo, tá? Ele é ruinzinho de sair, ele não vai sair muito fácil o óleo, mas você fica de olho. Se sair um pouquinho de óleo, já é sinal que esse compressor tem óleo, tá? E vai ter compressores que não vai sair, então você tem que acrescentar óleo. Existe uma tabelinha na internet do ml, tá bom? Do óleo que você tem que botar. Lembrar muito, pessoal, uma coisa muito importante é que a gente trabalha com dois fluidos refrigerantes, o R22, tá? E o 410, tá bom, pessoal? Um é mineral e o outro não é. Então a gente tem que cuidar o óleo que a gente vai usar. Um é um tipo de óleo e o outro é outro tipo de óleo, tá bom? Fica de olho nisso para não botar um óleo mineral num equipamento que não aceita óleo mineral, tá? Você vai vir a quebrar esse equipamento por botar um óleo errado. Então fique de olho lá, quando é o 410 é um óleo, quando é o R22 é outro óleo. Tá bom, pessoal? Então essas dicas que eu dou para vocês na troca, tá? Cuidar sempre, né, pessoal, com os capacitores, não custa ali, né? Já testa esse capacitor, já faz o teste. Eu tenho vídeos aí, como a gente faz para testar com equipamento, tá? Testa esse capacitor. Ou, se você não tem como testar, eu aconselho você a substituir esse capacitor por um novo. Tá bom? Já faz esse processo, porque você já está com a máquina ali, você já desmontou, e um capacitor aí na conta para acrescentar aí para o cliente não é nada, tá? É muito barato um capacitor para nós aí, para o nosso custo, né? Para depois ter que acabar tendo que retornar a um sistema que você fez a troca do compressor porque o capacitor está com defeito. Então eu oriento você a sempre trocar esse capacitor, conferir esse óleo, tá? Fiação, né, pessoal? Os terminais. Ver se está tudo apertadinho, tudo bonitinho, tá bom? Então isso aí era no caso dos sistemas on-off de pequeno porte. Agora vamos partir para os ar-condicionados de grande porte, que são os compressores screw, tá? São os compressores maiores, né? Que trabalham aí geralmente na rede trifásica, tá? E a gente sabe que quando a gente trabalha com compressores na rede trifásica, algumas máquinas vêm com um regulador de fase, outras máquinas não vêm, tá? O que significa isso, pessoal? Você vai pegar lá, você tem a pirâmide lá, né, da fase, né? L1, L2, L3, tá? Isso aqui significa uma rotação do rotor ali dentro desse compressor, tá? Como eu falei, existem alguns equipamentos que vêm com uma plaquinha ou um regulador de fase antes, tá? Para não ter esse problema de inversão de fase, tá? Sistemas inverter já tem, que são trifásicos. Simplesmente você vai acoplar lá, a placa vai regular a tensão para fazer correto o giro do compressor. Mas os equipamentos mais em conta aí, mais em conta on-off, né, não inverter, tem alguns que não vêm com essa peça e você tem que ficar ligado nisso aí, pessoal.
como que você faz? Você não tem como saber, existem equipamentos para testar, tá? Mas vamos lá, você não tem como saber, eu estou chegando lá com as 3 fases, né? Às vezes eu tenho, geralmente a fase, quando a gente trabalha na rede elétrica, é um fio branco, um fio vermelho e um fio preto, tá? São três fases, a gente distingue por essas cores de fios, tá bom? Aí a gente vai lá, o preto aqui, o vermelho aqui e o branco aqui. E a gente vai lá e parte esse compressor, tá? Partindo esse compressor, eu aconselho você a nunca partir pela placa eletrônica, ir lá no ar-condicionado e partir ele sem ter testado a fase. Por quê, pessoal? Às vezes é muito longe, às vezes está teu auxiliar lá, né? Aí até você falar para ele, desliga o ar-condicionado, porque está a fase invertida, blá 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 blá. O que aconteceu? Você pode vir a quebrar esse compressor por ter feito esse procedimento aí. Eu aconselho vocês, esses compressores grandes sempre tem contactora, arma a contactora, tá pessoal? Trava a contactora, só para sentir o funcionamento do equipamento. Ele vai dar dois sintomas se tiver errado ou se tiver certo, tá? Se tiver errado, ronco excessivo, tá? Ele vai fazer um barulho, um ronco excessivo, tá? Bem diferente do normal. E outra, a pressão do ar-condicionado, a pressão do fluido refrigerante não vai alterar, tá? A pressão vai ficar estabilizada como quando você abriu as válvulas de trabalho, tá? No caso, se tiver do modo correto, o ronco do compressor vai começar alto e vai baixar, mas não vai ser um ronco excessivo, tá? E automaticamente você vai estar com o manômetro na linha, você vai ver que a pressão vai baixar, tá? Ou subir se você estiver medindo na linha de alta, tá bom? Na descarga. Então, 2 motivos, é muito fácil a gente saber, ronco excessivo e trabalho do manômetro. Por 2 motivos você vai conseguir distinguir se o compressor está indo para o lado certo ou para o lado errado, tá? Então, pessoal, essa é a dica que eu dou para vocês de ligação do compressor trifásico, tá? Confere também o óleo, tá? Não esqueça de conferir o óleo, não esqueça de conferir fiação, não esqueça de conferir contatora, tá? Se você vai substituir um equipamento desse, um compressor trifásico, tá? Limpeza, faça também, sempre faça a limpeza quando for substituir um compressor, pessoal. É muito importante, tá? É muito importante fazer limpeza no sistema, tá bom? Então, de compressores, o que eu tinha a passar para vocês, pessoal, é isso, tá? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida aí, qualquer questionamento, pessoal, só mandar no link abaixo aí. Valeu? Obrigado!